Olá, ticos e ticas! Iremos então iniciar a nossa aula de hoje, falando sobre carta do leitor. Então, esse é um gênero textual que nós iremos estudar agora, nesse segundo ciclo, e eu espero que vocês fiquem aí ligados para que vocês possam aprender um pouquinho sobre esse gênero. É um gênero bastante comum, bastante utilizado em revistas e em jornais. Vamos lá! A carta do leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revista, ou entre os leitores. É geralmente publicada numa seção de cartas de jornais ou revistas, como por exemplo, painel do leitor, fórum dos leitores e cartas. Então, geralmente quando se tem o jornal, a revista, é comum que em uma página específica tem essa carta ao leitor. É o momento onde o leitor vai expressar a sua opinião e vai argumentar sobre algum fato. Qual que é essa finalidade da carta? Então, essa carta ela tem a finalidade de possibilitar aos leitores manifestar a sua opinião sobre assuntos publicados em jornais, revistas ou alguns assuntos polêmicos do momento. E qual que é a finalidade? Então, é elogiar reportagens, fazer reclamações, solicitar, elogiar ou argumentar acerca de um fato recente, polêmico do momento. Ao escrever a carta do leitor, o leitor ele deve defender suas ideias por meio de argumentos. Então, nós vimos aqui que é uma carta argumentativa. Portanto, a argumentação é o sustento dessas cartas, que objetivam convencer sobre a sua opinião. Então, o leitor que ele escreve para esta revista, para esse jornal, ou até mesmo uma página na internet, ele quer o quê? Que esse leitor seja convencido dos argumentos oferecidos por ele. A notícia e o assunto tratados devem ser atuais e de acordo com os interesses dos leitores do jornal ou da revista que são publicados. Então, eles vão falar sobre a questão de algo recente, de algo que está na mídia, porque se falar de algo outrora já falado, não vai chamar tanta atenção. E como que é essa estrutura? Nós vamos ver aqui que ela tem uma estrutura para ser enviada e outra estrutura para ser publicada. Essa estrutura, como fazer essa carta do leitor? A carta ela é dirigida à seção de carta do leitor e deve ser de caráter formal e ter uma introdução, uma comunicação e uma finalização. Então, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, ela tem a parte da introdução, que precisa ter timbre, os dados de identificação da pessoa que escreve a carta, local e data, é a cidade, né? O endereço do destinatário, no caso é o nome da revista ou do jornal ou do site a quem a seção se destina. E a comunicação, a segunda parte, ela precisa ter a linha de saudação. A fórmula que é utilizada com maior frequência é diretor ou senhor diretor, excelentíssimo senhor, seguido do nome da publicação a que se destina a carta. Depois temos o corpo da carta, que vem o quê? A argumentação, a opinião do leitor. Com frequência se desenvolve sobre uma estrutura argumentativa, expondo os fatos ou referência a alguma informação atual. A opinião fundamentada do leitor com questionamentos e propostas. Então, nesse momento, ele vai conversar com o leitor. Ele vai expressar a sua opinião, expor os seus argumentos. No final, nós temos a despedida, que é uma breve saudação, utilizando uma fórmula de cortesia. A finalização inclui a assinatura, nome completo do remetente, acrescentando opcionalmente sua profissão. Por exemplo, Carlos da Silva, diretor financeiro. Coloca lá a sua profissão se você achar que assim fica melhor. Só que quando essa carta ela vai aparecer exposta, ela foi digitalizada, ela foi colocada em uma revista ou um jornal, ela vai mudar a sua estrutura. Então, vamos ver como que acontece. Costuma-se suprimir os elementos que compõem a introdução.
e a despedida, e são feitas, se necessário, algumas correções ortográficas. Então, a publicação, ela reserva-se o direito de resumir ou cortar trechos do texto, normalmente por problemas de espaço. Então, o espaço lá não é um espaço tão grande quanto a carta que foi enviada. Então, há o quê? Uma reorganização dessa carta. A carta deve aparecer com um título breve e chamativo, né, que chame a atenção do leitor, e o texto é apresentado conforme o projeto gráfico vigente na publicação em questão. Então, cada revista tem ali a sua fórmula também de estar expondo essa carta. E eu trouxe aqui algumas cartas em espanhol para que nós possamos analisá-las. Tem mais um pedacinho aqui. Além disso, as cartas devem reunir certos requisitos que aparecem especificados. Em geral, uma carta do leitor deve cumprir as seguintes condições: não deve ser excessivamente longa, deve limitar a 20 a 23 linhas, deve ser assinada com frequência. São requeridos outros dados de identificação, que o leitor pode incluir no timbre: identificação oficial, RG, endereço, telefone, e-mail, entre outros elementos. Mas vamos lá. A carta do leitor, ela parece a carta pessoal. Vamos ver aqui um exemplo falando sobre o aquecimento global. Vamos lá. Calentamiento global. Recuerdo que es una de las primeras clases de historia a las que asistí en la escuela primaria. La maestra enseñó que la función principal de su asignatura era hacernos reflexionar sobre los fracasos cometidos en el pasado para no repetirlos. Sin embargo, cuando analizamos el caos eminente que puede estar asociado a nuestro único hogar, el planeta Tierra, como consecuencia del calentamiento global y la falta de esfuerzos significativos por parte de gran parte de la población para intentar revertir la situación. Vemos que de hecho no hemos aprendido nada de los errores de tantas civilizações passadas. El planeta tiene prisa, 7 de maio. Olha só, essa carta aqui, nós vemos então o título, né, que chama a atenção, falando sobre o aquecimento global. E aí ele começa falando que ele recorda das primeiras aulas de história, em que a professora falou sobre a principal função ali da disciplina dela, e aí começa a desenvolver essa carta, colocando a sua opinião. E no final você percebe que ele diz assim, olha só, não temos aprendido nada sobre os erros das civilizações passadas. Então ele traz ali uma reflexão sobre isso. Qual que é a finalidade dessa carta? Vocês vão fazer uma atividade sobre ela. O que ele queria despertar no leitor? Depois nós temos outro modelo aqui. Começa dizendo assim: felicitaciones a la revista por el artículo sobre las solicitudes de última comida de los condenados a muerte. La forma em que la revista abordou el tema me pareceu muito interessante, incluso respeitosa. Pero me surpreendeu la generosidade del convito Philippe Workman, assim como lo cruel que foi que não respondiera a su último pedido. El hombre era um assassino convicto, pero trato de realizar um último ato de bondade antes de morir. E não foi atendido. Creio que todo el mundo deveria ter direito a intentar redimir-se e calmar um pouco a consciência. Al menos o gesto inspirador motivou a outros a fazer realidade seu desejo. Solo mundo estranho para trazer histórias tão interessantes sobre temas que nada se merece. Felicidades, chicos. George Andrade, por correio eletrônico. Olha só, essa carta está bem resumida também. E ele está comentando sobre o quê? Sobre uma reportagem que uma revista trouxe de um homem que fez o seu último pedido antes de ser levado à morte e que não foi atendido. Então ele comenta sobre isso, fala que acredita que todas as pessoas deveriam ter esse direito de redimir e de ter esse direito ao último pedido. E aí ele termina, né,
desculpa, ele termina dizendo: solo mundo estranho para atrair histórias tão interessantes sobre temas que nada merece. E faz ali a sua despedida final. Felicidades, Chico, George Andrade, e por onde ele mandou o endereço dele. Então vocês viram aí que é algo bem resumido e algo de bem fácil compreensão. Espero que vocês tenham compreendido e agora que nós possamos realizar as atividades como forma de fixar melhor esse conteúdo. Um grande abraço para vocês. Hasta luego.